Às vezes
Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 2º do artigo 66 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. A audiência pública é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e deve ser amplamente divulgada para que haja devida participação popular na administração pública. Nós divulgamos o site da Prefeitura, no jornal e anexamos os locais de costume, tá? Na Prefeitura. Lei de Responsabilidade Fiscal. Da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos da transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Cumprimento das metas fiscais. Com relação ao cumprimento das metas fiscais, os principais objetivos da audiência pública são demonstrar as receitas arrecadadas no período, comparadas com a sua previsão, demonstrar as despesas realizadas e executadas no período, comparar as receitas e despesas no período, demonstrar e analisar as metas do resultado primário e resultado nominal, comparar as metas e as dívidas do município, avaliar os índices legais de aplicação de despesas com o pessoal. Análise do resultado bruto da execução orçamentária. O resultado bruto da execução orçamentária analisa os comportamentos das receitas e das despesas orçamentárias, conforme se infere do demonstrativo. A receita bruta do primeiro quadrimestre do exercício de 2022 comportou-se dentro das previsões contidas no planejamento municipal, principalmente em função das receitas transferidas pelo governo federal. A arrecadação. Receitas correntes, previsão anual, 46.907.000, prevista até o primeiro quadrimestre, 15.066.900,21. Recebidas no primeiro quadrimestre, 19.899.146,82. Receita tributária, previsão anual, 4.750.000. Prevista, 1.847.031. Recebidas, 2.429.564,56. Receita patrimonial, previsão, 117.000. Prevista, 26.065,12. Recebidas, 404.596,45. Transferências correntes, 41.823.000. Previsto, 3.967.654,46. Recebidas, 17.004.980,74. Outras receitas correntes, 217.000. Previstas, 72.333,32. Recebidas, 60.005,07. As contas dedutoras, 4.993.200. Prevista, 787.255,07. Recebidas, 2.189.322,43. Receitas de capital, previsão 1.500.000. Previsto no quadrimestre 1.500.000. Recebidas no período 1.290.000. Total da receita, 43.400.300,800, que é a previsão anual, prevista até o quadrimestre, 15.779.645,14, recebidas no período,
18.999.824,39. A gente recebeu um pouquinho mais do que foi previsto no quadrimestre. Um pouquinho não, então um pouquinho mais, né? Posso perguntar um negócio? Claro. Eu gostaria de saber aqui, né, o previsto das receitas patrimoniais do primeiro quadrimestre era de 26 mil, né? 26 mil, 065, 12, foi 400 mil. Esse aumento todo. O patrimônio é convênio, equipamento e Esse período foi receita patrimonial. E também nós tivemos muitos convênios que ficaram do exercício anterior de obras, aí os juros entram como receita patrimonial também. Isso, a tendência agora é cair, né? A gente recebeu bastante convênio, assim, os caminhões da vida aí, os 350 mil de caminhão, só teve, vocês abriram crédito aí, se não me engano, de tal de um programa de cozinha e alimento, 30 mil, são esses receitos aqui. Embaixo também tem aqui uma previsão anual de receita de capital, de 1,5 milhão. Ele coloca no primeiro quadrimestre 1,5 milhão também, por conta do período eleitoral, né? Geralmente, o histórico você recebe sempre nos primeiros 4 meses. Aí depois fica impedido de receber esses recursos. Os outros estão bem próximos aqui. Esse que deu uma diferença. Isso, ele chama atenção, né? O que surpreendeu aqui, essas transferências correntes, que é dos 13 milhões, né, 41 do exercício do ano todo, estava previsto 13 milhões, a gente recebeu 17. Essas são o Fundo de Participação do Município, né, que é o recurso federal, que é a principal receita, e o ICMS, por conta que a economia ela deu uma acelerada, né, deu uma melhorada no ano aí, com essa retomada, né, só consumiu um pouco mais, né, então se surpreendeu bastante, praticamente a diferença de 15 para 18, aproximadamente 3 milhões aqui nessas transferências correntes aqui. As tributárias é as nossas mesmo, de sempre, né, IPTU e ISS. Recebemos 800 mil. A gente recebeu 800 e poucos mil de IPTU. Esse ano, a primeira parcela venceu em março, né? As outras a gente prorrogou por conta do Covid. Mas agora, no próximo quadrimestre, o histórico é das receitas diminuírem, né? Porque o mais forte são os primeiros 4 meses, o pessoal recebe o 13º de dezembro, aquela coisa que consome em janeiro e vai, né? Vamos aguardar retomar. Vamos também fazer as despesas. Despesas. O comportamento da execução da despesa foi também realizado dentro da normalidade prevista nas peças orçamentárias e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, inclusive referente ao Covid-19. Alterações orçamentárias no período. No período, a despesa orçamentária foi acrescida de R$ 8.568.035,23 por créditos adicionais, especiais e suplementares, passando ao montante de R$ 51.981.835,27, tendo sido utilizados os seguintes recursos. São créditos adicionais. Créditos especiais abertos por leis específicas. Por excesso de arrecadação foram R$ 4.951.346,75. Por superávit financeiro foram R$ 2.901.845,68. Total R$ 7.853.192,43. O excesso de arrecadação utilizado refere-se em sua maioria a convênios a receber recebidos do governos do Estado e da União.
E tem os créditos suplementares, por excesso de arrecadação, que foi 180 mil, e o superávit financeiro foi 534.842,84, que dá 714.842,84. E tudo soma-se lá no valor de 8.568.035,27. Tá? Foram abertos ainda créditos adicionais utilizando anulação de dotações, que são remanejamentos, que não alteram o valor do orçamento em vigor. Quer explicar? Agora o Luizinho vai explicar assim, o que são esses valores de 4 milhões, 2 milhões. Crédito adicional especial, esses que são abertos por requisitos específicos, são os projetos de leis que a gente encaminha à Câmara para aprovação. São créditos que o município não, no orçamento inicial, não está previsto essas dotações orçamentárias. Então, são praticamente a convênio, algumas alterações, aí, contrapartida. Então, são aberturas de dotações orçamentárias novas. Os créditos suplementares são aqueles créditos que já constam no orçamento e você dá um plus, você aumenta o valor dele por conta de superávit. Então, é resultado de saldo financeiro do exercício anterior. Ela vai chegar no próximo quadrinho, fica bem explicadinho, bem previsto o que foi isso aí. Só um comentário aqui, né, desses valores grandes, né, de 4 milhões, 2 milhões. Aqui está inserido aí a dotação nova que foi aberta lá para a manutenção do mercado, câmara de segurança, tal casa da juventude, um repasse da Benildo, e esse superávit financeiro foram contrapartidas de convênios, né, que a gente teve algumas aprovações de recursos do QES, que foi a ampliação de uma escola de 200 mil, teve também, agora está para ser aprovado, se não me engano, pintura de quadra, mas são recursos que a gente já tinha, né, que foi um up lá. E muito disso por conta da ausência do transporte escolar. No ano passado nós não tivemos, e esse ano voltou à tona, né? Daí tinha um recurso e tivemos que refazer tudo de novo as planilhas, e teve licitação nova, concurso novo, teve esses créditos. Só para esclarecer então, os 4 milhões quase 5 aqui são de recursos que o município não dispõe. Não dispõe de convênio. O que acontece, né, muito, né, Vinícius, a gente até já tem conversado bastante, que alguns exercícios, né, para trás, a gente recebia o orçamento, recebia o recurso total de um convênio. Olha, eu assino um convênio de 1 milhão, recebo 1 milhão. Hoje a gente tem que abrir um crédito, ou seja, se decide vida primeiro, a gente vai receber em parcela. Então, muitas vezes, 8 milhões entrou no caixa da prefeitura, não, tive que criar uma despesa de 8 milhões e vai ser distribuído conforme vai ser impulsado do fundo. Isso o governo, ele não mantém dinheiro em caixa mais dos municípios, né? Porque o histórico, geralmente, não era o caso de São Luís, mas sempre via que o governo tinha muito dinheiro parado e o município sem ser investido. Então, eles mudaram a política de repasse. Por outro contrapartida, prejudica bastante a gente, dá uma sensação que, né, você tem recurso e na verdade você não tem, muitas vezes. E os 2 milhões aqui, recursos próprios deles. Esses 2 milhões era um recurso que a gente já tinha superado o exercício anterior. E tem que superar. Isso, muito por conta da pandemia, tem que subir muita coisa. Aqui no suplementar, andando, esses 180 mil aqui, foi da merenda do ensino
médio. Agora o ensino médio nosso, ele é integral. Então a gente tinha uma dotação, então tivemos que dobrar. O 534 era o transporte de alunos também, agora período integral. Então tudo isso vai impactando. A gente já tem essa dotação criada, mas você tem que suplementar. Então não precisa encaminhar um projeto de lei para a Câmara, só por excesso de implementação. Então não veio explicar. Então, após as alterações orçamentárias realizadas, as despesas autorizadas e realizadas passaram a ser as que vão demonstradas no anexo a seguir. Eu vou falar o total ali embaixo. O total da despesa era 43.413.800. Créditos adicionais subiu 8.568.027. Então a dotação atualizada ficou 51.981.835.27. Como eu falei anteriormente, nesse quadro fica bem evidente a diferença do crédito adicional, o investimento que são os convênios, 7 milhões, dos 8 milhões, 7 milhões de convênio que repasse. Por isso que aumentou bastante. Eu fui direto no finalzinho para ter que estar falando por um, mas se vocês quiserem perguntar, vocês perguntam. Tá? Foi interessante o que ele falou mesmo. Deu um up na parte do investimento, né? Aumentou bastante. Agora a dotação que a gente utiliza é 51.981.835,27. Empenhadas no período ficou em 23.885.927,79. Liquidadas no período 14.384.895,68. Pagas no período 13.744.271,46. Resultado da execução orçamentária. Pela despesa liquidada, tivemos um superávit de 4.614.928,71. Pela despesa paga, superávit também de 5.255.552,93. Então a gente está bom, está super bom. Conforme se infere do demonstrativo, houve superávit no resultado da execução orçamentária, motivado pela eficiência e eficácia da gestão, que vem procurando sempre buscar recursos junto aos órgãos federais e estaduais, promovendo ainda drásticas medidas de restrição de despesas, primando pela correção de gastos e buscando fazer sempre uma correta administração, sem deixar de atender os principais anseios da população. A monetização aqui tem sido 90 mil e 9. A monetização da dívida, sendo o aumento previsto, é parcelamento do INSS, CETES e o ônibus lá do Desenvolve São Paulo. Desenvolve São Paulo, do Banco Desenvolve São Paulo. CETES é uma multa que foi aplicada no lixo em 2016, dezembro de 2016. A gente vai falar mais à frente. Vai falar dela mais à frente. Foi parcelado em 60 vezes em 2017. Agora a gente vai falar sobre o resultado primário. Para a perfeita análise do resultado primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos nos termos da Lei da Responsabilidade Fiscal. Receita fiscal líquida refere-se à receita bruta, reduzidas as receitas de valores de empréstimos e outros recursos financeiros, principal, juros, acessórios de dívidas de valores principais recebidos. Despesa fiscal líquida trata-se da despesa bruta, descartadas as despesas referentes a empréstimos, financiamentos e outros recursos financeiros, principal, juros, acessórios da dívida, pagos. O resultado primário apura a diferença entre a receita fiscal líquida e a despesa fiscal líquida. Receita e despesa bruta, excluídos os valores oriundos de receitas e despesas financeiras. Passemos a analisar. Receitas correntes, primeiro quadrimestre.
17.709.824,39. Receita de capital, 1.290.000. Total, 18.999.824,39. Rendas e aplicações financeiras, 402.403,69. Receita fiscal líquida. Então, a gente tira essa renda de aplicações financeiras e vai ficar com 18.597.420,70. Despesas fiscais. Despesas correntes, que é 13.408.52,34. Despesa de capital, 976.743,34. Total, 14.384.895,68. Deduz a amortização da dívida, 56.355,46. Aí tem a despesa fiscal líquida, que é 14.328.540,22. Aí você pega a receita fiscal líquida, que é 18 milhões, menos a despesa fiscal líquida, que é 14, dá um resultado primário de 4.268.880,48. Tá ótimo também. Qual que era a receita fiscal prevista antes de executar? Porque aqui estão executados só, né? Realizados até o primeiro quadrimestre. Ah, eu não tenho ela A aqui. receita fiscal líquida. Vou pegar no ponto 4 para você também. Só um pouquinho. Para a gente virar. Só um minutinho. Verdade. Não vamos fazer esse aqui. Vai outra vez. Peraí só um pouquinho. Era 15 aqui, 15.779, 640. Não sei se ela não está aí. Ah, não tá? Eu não estou enxergando. Peraí um pouquinho. Eu vou procurar. Ah, isso tem aqui, ó. Total da receita. Da arrecadação, a receita fiscal. Não, o previsto, você está querendo o previsto da arrecadação fiscal, né? Você perguntou isso, não foi? É o previsto da receita fiscal. Não, eu estou procurando aqui num outro demonstrativo que aqui não tem. Eu não sei, mas era para ter, não sei por que eu não coloquei. Tá, eu vou procurar para você num outro relatório. Eu não tenho. Marca para mim, por favor. Receita prevista e a despesa prevista. Eu não tenho isso. Eu não quero lá, né? Não, ele está querendo uma previsão da primária. Eu não tenho esse relatório para te dar agora. Eu posso fazer agora. Nem da receita, nem da despesa. Eu achei que aqui nesse site sistema, nesse que eu tiro, tivesse. Mas, olha, chega aqui é muito repetitivo. Ele coloca a receita igual a inicial. Tá vendo? Previsão inicial, igualzinho atualizada. 43 e 43, não vai dar para você enxergar. Mas ele não tem a previsão por quadrimestre. Esse relatório. Sei que tem algum outro relatório que eu não tenho aqui agora. Estou te devendo. O Luizinho está falando que tem. Vou perturbar a visão. Ah, então tá. Então, passaremos para a análise do resultado nominal. O resultado nominal evidencia as variações do estoque líquido da dívida de longo prazo, as dívidas consolidada e fundada, restos a pagar processados, calculando a capacidade financeira para fazer
fazer face ao pagamento da dívida e comparando com o exercício anterior. Resultado nominal. Dívida existente do exercício anterior. Do exercício anterior, dívida consolidada era 1.210.555,83. Atual, 1.140.747,29. Então diminuiu, né? Restos a pagar do ano passado. Do exercício anterior, era 26.085,35. Desse quadrimestre. Então não temos mais restos a pagar processados, nós pagamos tudo, tá? Então o total da nossa dívida do ano passado era 1.236.641,18 e esse quadrimestre é 1.140.747,29. Ativo disponível, dinheirinho para pagar as contas. A gente tinha no final do ano 12.580.867,56 e nesse quadrimestre temos 16.117.137,27. Haveres financeiros, que são haveres financeiros. Salário maternidade, salário família, que você paga antecipado. Era 13, agora a gente está com 10. Então, a gente tem dinheiro, disponibilidade de 12.594.611,69. No quadrimestre, nós temos 16.127.407,63. Dívida fiscal. A conta você pega o que você tem de disponibilidade e tira o que você tem de dívida. O ano passado ficou 11.357.970,51 e esse quadrimestre nós temos 14.986.660,34. Fazendo a comparação do ano passado para esse ano, então a gente tem mais dinheiro, né, dinheiro mesmo, do que o ano passado. Uma disponibilidade financeira de 3.628.689,83. Isso chama-se, na verdade, resultado nominal. Não é dinheiro que eu estou falando, desculpa. Esse valor aqui está incluso a evolução já do décimo? Esse valor? Quanto que é? 500 mil, né? Esse ano? Não, do exercício anterior. Exercício anterior. Ah, sim. E esse agora, né? Parcial. Cento e poucos mil. Quanto nós temos? Vamos zerar? Bom, aí tem um quadrozinho, modelo 2, mostrando como que foi o andamento aqui. Amortização no primeiro quadrimestre. É a dívida consolidada, mas os restos a pagar processados, ficou em 95.893,89 e a variação do ativo disponível foi 3.532.795,94, que é a soma dos dois, dá o resultado nominal, que é 3.628.689,83. Pelos demonstrativos, fica demonstrado que, apesar das dificuldades econômicas e financeiras sofridas no período, o município atendeu os parâmetros necessários para não aumentar o estoque de suas dívidas, cumprindo as metas referentes ao resultado nominal do período, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade do Estado. Análise dos restos a pagar. Saldo dos exercícios anteriores do Poder Executivo. Restos a pagar processados era 26.085,35, dos não processados 4.392.106,72. Total era 4.418.19207. Cancelados 109.520. Pagos. Pagamos todos o resto a pagar processado, 26 mil.
Dos não processados, pagamos 1.869.569,69 e sobrou um montante para pagar de 2.413.017,03. O Luiz vai explicar o vazio. E tem disponibilidade financeira 16 milhões. Né? Resta pagar processado de 2021. São despesas criadas no exercício de 2021 e liquidadas em 21, porém datas de pagamento para 22. Aqui entra o INSS, que vence o INSS em dezembro, 20 de janeiro, fundo de garantia, né? Vence, você faz a folha em dezembro, paga em 7 de janeiro, então ele vira, tanto de ganhar encargos, que ele é 100%, foi 100% pago. Né? 26 mil só? É porque a parte da educação, a parte da saúde e a parte do Fundeb, seria educação, a gente paga tudo no exercício por conta do percentual dos índices, já paga. Aí só sobra só administrativo mesmo. E a maioria aqui dos 4 milhões, né, obras, são as obras, né, que foram empenhadas, que ainda continuam sendo executadas, né, e parte de despesas que o município realizou a compra em 2021, porém a entrega ou a prestação do serviço ocorreu em 2022. Mas ele não foi liquidado em 2021, por isso que é não processado. Se tivesse sido liquidado, seria processado. Então, somente muita coisa aí, serviço, né? Prestação de serviço, água, luz, telefone, por exemplo, enfim, fica para vencer. Os prestadores de serviços nossos, né? Que tem médicos, Santa Casa, uma série de coisas, né? Finaliza o período dele 30 de dezembro, você se paga em janeiro. Emite a nota e dá uma nota para você definir. Esses dois montantes a pagar aqui, de 2.400.000, a maioria são as obras que ainda estão sendo executadas. Tem bastante coisa aí que foi empenhado, né? E como não processada, ela não foi liquidada, vai ser liquidada conforme vão entregando-se os bens. Material de consumo, serviços praticamente atualmente. Quem vai aquela conta de telefone que veio casada na justiça ou Tem saldo jurídico, um acordo de 2016 aqui. vai para atuar? Não, está discutindo a justiça. Não entra aqui. Não entra. Agora vamos falar aqui. Agora, aplicação na educação. Fundeb e 25% do ensino. Fundeb é um recurso vinculado do Estado, né? E 25% do recurso próprio. Isso é aplicado na educação infantil, básica, né? A educação fundamental. Começar pelo Fundeb. Receita do Fundeb, receita recebida no exercício, R$3.262.762,16, sendo mais acrescido de R$28.775,37. Os 3 milhões renderam 28 mil. Então a receita para aplicação somente no Fundeb, R$3.291.537,53. Magistério,
Magistério, a aplicação mínima do município no final do exercício, né, tem que ser no mínimo 70% com o pessoal, né, e as demais despesas 30%. O São Luís adota a postura de utilizar 70% só com o professor. Agora a lei permite, né, outras, colocar mais alguns servidores aí, como psicólogo, outros profissionais, mas por segurança o município sempre utiliza 70% e nos últimos exercícios a gente vem utilizando aí 100% dos recursos do Fundeb, e o magistério, só o magistério corresponde aproximadamente 80-85% dos gastos, né? A receita do Fundeb, ela é deduzida das receitas, né? Principalmente de ICMS, de FPM. Então a gente percebeu que houve um aumento, né, dessas transferências governamentais para o município, em consequência, então, há um aumento historicamente nos primeiros 4 meses, nós temos uma receita maior. E a despesa ela vai sendo diluída em 12 meses, né? Por isso que os índices parecem baixos, mas no final vai lá, né, sempre zero. Mas enfim, magistério. Empenhado, 2.065.898,23. Liquidado o mesmo valor, 100% empenhado, 100% liquidado. Pago, 1.931.235,66. A diferença do pago e liquidado são os encargos, que o magistério 70% é só folha de pessoal. Então fica para o exercício, o mês seguinte, o INSS e o fundo de garantia. Mas percebe que o total empenhado é o total liquidado. Outras despesas, 30%, 43.758,15. Liquidou 42.198,15. Pagou o mesmo total. Essas despesas de 30%, o município tem adotado para fazer investimentos, alguns investimentos nas escolas, aí, conforme solicitação dos diretores, da Secretaria da Educação. Não se empenhou aqui ainda pessoal, também há a possibilidade, né, de empenhar todo o pessoal da educação. Soma das despesas básicas da Fundeb, 2.109.656,38. 2.108.096,38 liquidada. 1.973.473,81 paga. O percentual do mínimo de 70, o empenhado no período 62,76, liquidou 62,76, pagou 58,67. Aqui a gente utiliza como base a liquidada, que a liquidada tem que ser paga, né? Ela já tem que ter um recurso. Dos 30%, como falei, por enquanto tem sido utilizado, né, somente para investimento, 1,33, 1,28 liquidado, 1,28 paga. Total aplicado, dos 100%, 64,09 empenhado, liquidado 64,05 e paga 59,95. Esses são os gastos com os recursos do Fundeb. A tendência os próximos exercícios são as receitas diminuírem e as despesas aumentarem. Acho que aqui também faltou aqui para a gente saber que está previsto o quadrimestre receber. Né? Tá. Não, tem a gente tem um quadro de receita previsto, mas vai na lua. Porque passa o que lá certinho do governo, né? Na faixa do governo ele passa 3.262. Estou vendo os índices aqui, né? Fala do mínimo 70% abaixo, né? Ele vai ser corrigido. Porque o que acontece agora? A tendência, né, historicamente, é as despesas serem maiores que as receitas nos próximos 2 quadrimestres. Então ele vai zerar lá. Isso vai bater. É uma diferença de uma sobra
mais de 1 milhão. Dá mesmo, sim. Isso já é previsto. É que agora aumenta, né? Começa as aulas, começa as substituições, começa o difícil acesso, então tem tudo isso aí que os professores substitutos, né? Nos primeiros. Na verdade, a educação mesmo ela começa a caminhar perfeitamente a partir de março, abril, que você consegue ver em janeiro, fevereiro, aquelas adaptações que acontecem também com o pessoal. Né? Mas historicamente o município sempre. É estratégico, então, deixar abaixo mesmo. Isso é estratégico, isso é estratégico. Tanto os 25 também. Porque, nossa, está muito aqui, ó. É o máximo de 20%, só 1%. Isso mas ele certamente tem outras. Pode ser empenhado pessoal, por exemplo, se estourar os 25, você consegue mudar para cá. Tem alguns investimentos também que a própria serviço que a própria secretaria está planejando contratar. Então, é isso mesmo. A estratégia é essa. Eu não posso queimar tudo agora, senão não tem como queimar lá na frente. Né? 25%. 25% é o quanto o município tem que investir, o mínimo, né? Receitas municipais recebidas. 2.992.612,74. Dessas receitas municipais, o município teria que atingir os 25, aplicar 573.153,19. Transferência da União, que aqui entraria o FPM e todas aquelas outras despesas, né? 6.065.352,44, o município teria que aplicar 1.516.338,11. E as transferências do Estado, o PVA, as receitas de transferências governamentais também, daqueles 3 milhões, é interessante afirmar que o IPVA é em janeiro, por isso também dá um up ali. Né? A tendência agora não tem mais, né? E onde mais vem, né? PVA e ICMS. O ICMS vai constante, mas ele cai. O ICMS depende muito do consumo, né? Mas o PVA serve em janeiro. Então, no primeiro quadrimestre a gente tem um boom de receita. E essas receitas impactam no Fundeb, porque era deduzido 20% do todo o IPVA para o Fundeb. Por isso que o Fundeb tem um valor mais alto no primeiro quadrimestre. O PVA desse ano foi 5%, até 5%, até junho. A maioria tem impacto, né? Então, transferência do Estado, 4.881.260, o mínimo ser aplicado, 1.220.315,16. Somando o total, o município teria que, para atingir os 25, aplicar 3.309.806,46. Despesas do ensino. Ensino fundamental. Empenhadas. 2.467.346,82. Liquidada, 1.221.756,47. Paga, 1.174.704,74. A diferença praticamente de 1 milhão aqui são os transportes escolares. São os contratos que a gente empenha global. Então, ela sempre será maior e vai sendo liquidada no decorrer dos 12 meses. Aqui entra energia elétrica, você empenha global, água, luz, telefone, transporte, algumas coisas que estão na parte de material de consumo, né? Combustível, material de limpeza, então são os contratos, por isso que é essa diferença no total liquidado. Ensino infantil, empenhado 3.495, liquidada 3.495, paga. Ensino especial, que tem um pessoal que vai para PAI, que é um pessoal que Padre Cecília, né? 7.799,99.
pelo total liquidado menos o total pago. Total de despesa realizada, 2.478.508,76, liquidado 1.932.918,41, paga 1.185.866,68. Recurso da dedução para a formação do Fundeb. Aqui é os 20%, desconto lá do FPM, desconto do FP, do ICM, do IPVA, do ITR, do ISS. Esse vai para um fundo, né, desconta 20% do município, vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo é diluído entre todos os municípios, né? Existem municípios que contribuem mais com o fundo e recebem menos. Não é o caso de São Luís. São Luís, a gente contribui menos e recebe mais. Se não me engano, os municípios menores, aqui como Lagoinha, tem os municípios que recebem menos do que eles contribuem. Recebem menos que 20%. Então ele entra no nosso cálculo dos 20%, porque ele já é. Então, de toda a receita nossa corrente, 20% automaticamente é deduzido. Né? Aí o que sobra a gente ainda tem que complementar com mais 5%. Com exceção de alguns de recurso próprio que a gente tem que abater mesmo os 25%, né? No caso do IPTU, ITBI, que é a receita própria nossa. Essa a gente retorna. Porcentagem aplicada, empenhada, como foi falado por conta dos empenhos globais, aí 35,23%, né, pontos percentuais. Liquidadas, a gente já liquidou 25,82 e pagou 25,46. Aqui é um índice muito, muito bom, porque a tendência aqui ela está menor, por conta do maior número de receita nos primeiros quadrimestres. Aqui demonstra que o município em qualquer momento vai começar a utilizar os 30% ali, para não ficar muito, né, geralmente aqui nesse primeiro quadrimestre em torno de 20, 22, não chega a 25, não, surpreendendo bem, mas muito por conta principalmente de aumento, né, praticamente aumentou tudo, né. As escolas estavam praticamente um ano paradas, então teve que repor tudo novamente, desde material de limpeza, né, transporte que voltou a todo, combustível lá em cima, né, manutenção. Então tá bom o índice. Aplicação na saúde, eu vou entrar aqui já na parte. Isso. Vou entrar aqui eu vou pegar um gancho para a próxima audiência, que é da saúde. Então já vou entrar aqui na parte financeira e depois o pessoal entra na parte do atendimento. Então vou pular a parte da saúde, vou pular lá para o pessoal, volto na saúde para a gente já dar andamento com eles ali. Ok? Despesa com pessoal. No primeiro quadrimestre. Os quadrinhos que ficam aqui, ó. O quadrinho pequenininho é o último quadradinho lá da relatório de gestão fiscal. Página 8. Relatório da gestão fiscal, primeiro quadrimestre do exercício 2022. 4. Comparativo com limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12 últimos meses, nossa receita corrente líquida, 48.545.809,04. Essa é a base que se utiliza para fazer o cálculo de pessoal. Ele pega os últimos 12 meses acumulados. Despesa total de pessoal. Foi gasto com pessoal 21.411.301,59. O limite máximo, que era dos 54%, sobre os 48, né? Era 26.200.000
214.736,68. Então, o gasto com o pessoal no primeiro quadrimestre fechou em 44,11. Baixo. Limite prudencial, 24.904, né? 51,3. Então, estamos no caminho. A tendência agora é a despesa com o pessoal aumentar, porque grande parte da nossa despesa é a educação. Então, a contratação de novos professores, as aulas retomando, substituição, nós não tivemos muita substituição de funcionário também, e tivemos uma decisão, né, de um pessoal que aposentado que saiu, não foi reposto ainda, 15 funcionários. A tendência é a despesa com o pessoal aumentar e a receita diminuir. Então, vai começar na ascendente. Então, está com um limite bom ainda, até baixo em relação aos outros quadrimestres, né? No caso do psicólogo, não, eu lá. Psicólogo mais aí. Só psicólogo dentista. Então. Vai ver esse vídeo aí para nós. Pois é, né? É o que mais eu ouvo de pedidos. Psicólogo, né? Nossa, vizinho. Todo mundo vai dentro lá. Tô precisando de um psicólogo, né? Por isso que é o vizinho. Até pegando um gancho aí, né, fazendo uma brincadeira, eu comentei com isso agora há pouco, onde estávamos numa reunião lá com alguns secretários, né, recebemos a esposa do general, né, né? Aí ela olhou todo mundo e falou, nossa, um pessoal novo e tal, né? Ela olhou para ele pra cá e falou, tenho certeza que você é o de finanças, porque você é o único careca da turma. É o único que perde com ele. Não, você não tá certo mesmo. Já sabe, já. Então. Esse técnico de distribuição está sabendo o piso salarial das comunitárias federal, como é que vai ficar? Bem, ela é uma lei que foi agora de 5 de maio, né, Zé? E nós temos uma lei de 2020 que foi um pedido da própria categoria que eles recebem conforme o piso da categoria. Conforme o governo federal repassa, eles recebem. O governo federal repassando, retroativo ou não, já vai direto, não precisa nem passar pela Câmara. É vinculado, a receita vinculada, automaticamente. Chegou, repassou, já no mesmo exercício já recebe. Então ficou amarrado isso aí. Espero que repasse logo, né? 5 de maio, né? Se o prefeito quiser também, pode. Não por conta da lei que está amarrada. A lei, não, no nosso caso não, porque tem uma lei de 2020 como escolha. Tem gente que amarra o piso ao repasse federal. A lei de 2007. Ela é um recurso vinculado, oi? É a plano de carreira mesmo, pessoal? De 2020. Né? É importante, né, nesse caso dos agentes, que apesar do repasse, né, ser 100% do repasse em conhecimento, o município ele entra com a contrapartida, ainda paga, cabe ao município toda a parte do patrimônio, né, de INSS, fundo de garantia, licença-prêmio, recurso próprio, férias, recurso próprio, insalubridade será pelo município, os 6 dias lá da falta do município que arca. Então, assim, mais ou menos a gente calcula de despesa acrescentar para o município de fonte 1 mais ou menos em torno de uns 400 mil. Será? Porque eles repassam eles só repassam o salário, os 12 e o 13º, não repassam os termos de férias, e os encargos já é a contrapartida do município mesmo. Os 400 só para os agentes. Só dos agentes, mais ou menos. A gente não tem ainda mais 300, 400 mil. Nada mais justo, né?
voltaram. Não volta Eu vou para aqui. não. É página 1, 2 e 3. Vem que não, nas últimas páginas. É o primeiro. Isso, é esse aqui. Agora, entender, lá você acha que São Paulo, sim. Pode talvez falar que São Paulo não vai receber, Não entendi. precatório não deve. São Luís não tem precatório. Eu mandei lá. Só alguns estados só. É informação. Não, se São Paulo não ia receber, ela. Não, o estado de São Paulo já recebeu na época. Só acho que tem um outro município de São Paulo só que tem direito. A maioria ficou tudo lá pro norte e nordeste. Eu não sei o estado. O estado não sei como que é, mas o município não. Isso é por conta das receitas dos estados são maiores, né? Por conta do repasse do ICM, então o fundo o estado é maior. Isso é Fundef ainda, né? Fundef, né? Saúde. Saúde, município tem que aplicar, né, de recurso próprio 15%. Então, apurada, né, há mais ou menos aqui os valores dos impostos na frente. Então, o município apurou no primeiro quadrimestre 3.239.225,82 para atingir o 15%, o mínimo que o município deveria aplicar seria 1.988.473,06, esse para atingir os 15%. Show, Vitor? Está achando? Acho que é isso. É, 7. O relatório resumido. É lá, 1, 2 ou 3? É uma outra planilha. Ah, é verdade. Então é esse. É que essa é muito resumida. Aí aparece aqui, você faz falar. Ah, tá. Receita, recursos vinculados 100%. Esse recurso da União. O município próprio, o município teria que aplicar 13 milhões, né, para atingir os 15. E da União, da atenção básica, 571.848,18 receitas, que o município recebeu. Atenção especializada, 372.906,96. Aqui chama a atenção a crédito de média e alta complexidade, 214 mil, que é o repasse Santa Casa, que é o 51.890,69. Esse já é um recurso vinculado também. Salmo 192, 87.676, que é o nível de repasse do município, 21.919. Uma portaria de 77 de média e alta complexidade de 9.000. E portaria 3313 de média e alta complexidade de 61.500. Esses recursos são média e alta complexidade, tudo voltado, vai diretamente para a Santa Casa. O Silvio utiliza tudo para material de consumo. Isso aqui são recursos propriamente daquela de ações para
mitigar a ação de Covid. Qual que é da Santa Casa deles? Esse teto municipal de média e alta complexidade, 214. 214, 703,96. Esse aqui é para o pessoal? Eles utilizam para pagamento de folha, para complementar a folha dele. 51.890,69 mensal, né, que é o governo da Santa Casa. A diferença é utilizada, a gente utiliza para material de consumo, que reparte lá medicamento, injeção, gás, só dos R$800 por mês. Manutenção de vigilância em saúde, 9.842,83. Assistência farmacêutica básica, recurso federal para material de bem para distribuição gratuita. O posto de saúde utiliza lá com medicação, 45.747,37. A soma total de recursos da União, 1.343,34. Recursos do Estado, o total do Estado, 55.334,96. Foi de receita que o Estado repassou para o município. Total de receita vinculada, né? Do Estado mais União, 1.089.886,67. Despesa. Despesa própria com 15%. Orçada 7.446.000, empenhada 4.766.357,18, liquidado 2.629.857,31, pago 2.126.185,81. Eu vou adentrar aqui, né, no liquidado e pago, no empenhado liquidado e pago. Vencimentos e vantagens, folha de pagamento pessoal da saúde, empenhado 658,053,38, liquidada 658,053,38, paga o mesmo valor. Obrigações patronais, são os encargos, né? Então, o valor empenhado liquidado é igual, 319.716,84, e o pago, 227.771,98. Fica a pagar para o próximo exercício o INSS, o Fundo de Garantia. Indenização e restituições trabalhistas, que são demissões que ocorreram no período, empenhado 35.798.014, liquidado 35.798.014, pago 30.266.3 é diferente, justamente os encargos também. É mil ou é milhões? 30 mil, né? É. É acostumado com milhões. Diária e adiantamento, empenhado 17.545,27, liquidado 16.255,27 e paga 16.245,27. Diária, entre adiantamentos, é diária dos motoristas, né, que eles têm as diárias para São Paulo, para Caraguá, material de consumo, empenhado 362.537,44, liquidado 257.456,54, paga 251.342,11.
principalmente combustível, né? Material, peça de veículos, material para distribuição gratuita, 250 mil. Lá a gente não liquidou, porque a gente utilizou os recursos que tinham abertura de saldo financeiro anterior e as emendas parlamentares que estavam aí. Então, os medicamentos, a grande parte foi usado com recurso. Os medicamentos geralmente são comprados todos com esse recurso. Isso aí agora já começou, né? A gente já. Fonte 1. A gente utiliza muito a fonte 2, é Estado e Federal. Então, nós tivemos bastante repasse de custeio. Nesse primeiro quadrimestre, a gente utilizou praticamente zero. Outro serviço, pessoa física, 18.656,15. Total liquidado pago. Aqui entra somente o aluguel lá do prédio do SAMU, 3 mil, coisa assim. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Aqui, empenhada, 2.791.007,31, liquidada, 1.108.730,69, paga, 1.108.730,69. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Serviços médicos, Santa Casa, hospital. Serviço de tecnologia e informação, 32.716,89, 10.421. Pago. Aqui entra telefone, internet, auxílio alimentação, né? A gente empenha global, 270 mil. Desse valor, 56.474,25 já foi pago no primeiro quadrimestre. Consórcio, aqui é o SAMU, né? 222.566,76, esse é um empenho estimativo por 6 vezes, e o município liquidou e pagou 148.375,84, esse de recurso próprio do município, e mais 21.919 que vem pela União, principalmente repasse. Aplicação com consórcio, né, somando o SAMU, dos 15%, o município já ganhou 36%, grande parte por conta dos contratos globais. Liquidou 19,86, pagou 19,08. De um mínimo de 15 já pagou 19. Está dentro da estimativa, porque a média é 20, 20 e pouco. Então, aí, por curiosidade, eu fui fazer um gráfico voltando aí das despesas somente de recurso próprio, o quanto as nossas despesas com o próprio, os 15%, quanto percentual cada elemento de despesa corresponde. Isso aí só voltando lá no início, né? Dos 2.526.185,81 pago, 658.053,38 foi folha de pagamento. Esse equivale, dos 15%, vamos arredondar ele para 100, 26% é folha. Obrigação patrimônio, INSS de garantia, 9%, 0,2 equivale a obrigações patronais. Indenização e restituição, como é o nosso 1,19%, diária de adiantamento 0,64, que é de 16.255,27, material de consumo 9,95%, que grande parte é combustível, né? Os nossos carros circulam praticamente 24 horas, né? Outro serviço pessoa física, 74%, outros serviços pessoas jurídicas,
1.108.730,69. 43,89. Aqui, água, luz, telefones, prestadores de serviço, Santa Casa. Está aqui. Dos 100% nosso, desse montante de 36,12 dos 43 foi para Santa Casa. Então, hoje, do 100% nosso, recurso próprio, 36%, 35% é só Santa Casa, que é os médicos e mais um complemento lá de outras despesas, material de consumo e tal. Isso sem contar que grande parte do nosso repasse para a entidade foi de emenda parlamentar lá do 02, 005 no teve de emenda. Então hoje praticamente 35% é só médico e mais uma parte da folha. Mas isso é um dado só para a gente entender um pouco, né, onde está sendo distribuído a nossos recursos próprios. As coisas ali, né? Está seguindo essa. Dando andamento a essa planilha, né? Nós temos aqui, ainda temos para utilizar, foi proposto no orçamento dos senhores parlamentares, né? 269 mil de emenda impositiva. Está dividido ali em vários projetos estão sendo executados no decorrer, será executado no decorrer do exercício. Desse valor de 269 mil, o município empenhou 38,76,20, pagou 38,136,20, liquidou e pagou 34,678,20. É uma emenda parlamentar 2408, que é da autoria do Marcelo, que essa era a aquisição de material de consumo. Então, o que é mais fácil para você, já está liquidado, está empenhado, então, material de consumo, material de distribuição gratuita sempre será as primeiras, né? Mas o Silvio já tem trabalhado, né, Silvio? Nos outros dando andamento, e tem um valor aqui que com equipamento também, a 10,21, que foi do Zé Roberto, e se eu não me engano, do Arilton, que foi dos equipamentos de ar-condicionado, né, Silvio? Geladeira, também a gente já tinha as registro deles, também já utilizou. Recurso do Estado, o previsto era 460 mil, empenhou 295, liquidou 262.810, pagou 261, 642,71. Aqui entra material de distribuição gratuita, que era uma emenda parlamentar de 200 mil que ficou. Nós empenhamos 196, 192.599,25 foi liquidada e pago 191.391,15. Tinha também outras emendas que veio de material de consumo. Aqui fica bem claro por que ainda não se utilizou muito lá de fonte 1. A gente usou os recursos que é outros vinculados, tem prazo para ser gasto. Então o Silvio tem optado por utilizar aí os fonte 2 e fonte 5 e segurar um pouquinho. Senão, se nós não tivéssemos 190 aqui, vamos jogar mais 200 mil lá, a gente já estava nos 25, 23%. Recurso da União, a previsão de receber 2.953.435,39. O município empenhou 1.317.754,24, liquidou 1.114.976,86 e pagou 1.096.470,86. Desse 1.096.525.853,28 foi com folha de pagamento, vencimento de vantagens. Aí entra toda a equipe lá do PSF,
saúde bucal, os agentes, está tudo embutido aqui. Mais 41.718,07 desse montante material de consumo que vem de recurso lá, é a sobra lá do BLMAC, mais uma assistência farmacêutica, que vem 3 mil e pouco por mês, então pagou-se 10.502,40. Recurso 302. Esse 302 é alta e média complexidade. O empenhado aqui 301.344,14, foi liquidado 207.562 e pago 207.562,76. Aqui eu passo lá da Santa Casa, o complemento federal e mais o SAMU. Recurso de emenda parlamentar federal. A previsão de 653, 052,33, empenhou 259, 106,35, liquidou 224, 508,35 e pagou 223, 158,35. Aqui chama a atenção esse equipamento de material permanente, está conversando aqui, é de uma emenda parlamentar de um veículo que está em processo de licitação, já foi aberto o crédito, né? Esses outros 198 mil é a diferença lá, foi uma emenda parlamentar também, está em processo de licitação, são 4 veículos, né? Material de consumo, a gente tem, não recebeu nada, não. Aqui entra a questão de material de distribuição gratuita, que são lá os medicamentos. Então, o município comprou 159, 213,10, liquidou 133,96 e pagou 133,96,26. A gente percebe que tanto o material de consumo como o material de distribuição gratuita não se utiliza o recurso do Estado, o recurso federal para utilizar. Na ausência desses recursos, o município teria que colocar lá mais 200 mil, que eu tinha falado mais 100 do Estado. Né? Aí demonstra o quanto a saúde e o município como um todo é dependente de repasses de governo federal e estadual para custeio. Essa fonte não pode secar, né? Mas isso o pessoal está trabalhando aí. Total da despesa, né, com a saúde foi empenhado 6.125.047,37, liquidou 3.857.324,21, pagou 3.724.505,31. Foi os gastos no primeiro momento da saúde. Pessoal, é isso. O objetivo das metas fiscais é apresentar, né, os resultados, as receitas, as despesas, as gratificações. Estamos abertos aí para aventar os questionamentos em relação a esses dados e à disposição dos senhores lá na prefeitura lá também. Se precisar, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente conversa bastante, tem esse recibo bastante, ouvido, né? Outras coisas, e é um canal que a gente tem usado para pedir, né? O Luiz sempre vem a câmera, pede recurso. A gente não peça para o município, né? Peça para o município todo. Obrigado a todos.